Olá, lobos e lobas, bem-vindos. Espero que essa semana tenha sido boa, que todos vocês estejam bem, não é? Final de ano chegando, tantas expectativas, tantas coisas na cabeça, não é mesmo? Pois é. É, essa semana, uma pessoa muito querida levantou um tema e faço esse vídeo então para ela e para qualquer outro amigo, pessoa, enfim, que esteja precisando pensar um pouquinho a respeito desse tema. Qual o tema? As nossas expectativas em relação às mudanças da vida, né? Por exemplo, quando a gente é adolescente, tantos sonhos, tantas coisas. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ousei fazer um cronograma de como seria a minha vida, né? Aos 20 anos vou conhecer um cara muito legal, aos 25 vou casar e obviamente terei feito a faculdade, aos 30 vou ter meu primeiro filho. A vida me passou algumas rasteiras e não foi nada disso, né? Não significa que eu não seja feliz, né? Eu sou feliz, eu me entendo uma pessoa feliz, mas eu acho que parte da felicidade que eu entendo na minha vida vem por conta de eu aceitar o que eu consigo, aceitar, ter gratidão pelo que eu alcanço, né? Não é uma coisa fácil, não é um sentimento que se construa da noite para o dia. Já houve momentos em que eu reclamei muito, em que eu bradei sozinha, que, enfim, que eu fiquei infeliz sim, né? E aí eu paro para pensar numa coisa, a construção de momentos, a construção do que eu entendo por felicidade. Quando eu era jovenzinha e tinha acabado de sair do ensino médio, eu não conseguia entrar na faculdade, como minha mãe gostaria que eu tivesse feito, como alguns amigos fizeram, né? E não me senti inferior por isso. Tive a oportunidade de fazer cursinho, fui bolsista, né? E consegui realizar meu sonho de entrar na faculdade que eu queria. Mas assim, o que é a faculdade que a gente quer? Nossa, eu lembro que quando eu comecei o cursinho eu queria direito, Largo São Francisco, muitas ideias em mente, grande advogada. Aí no meio do ano mudei de ideia. Eu falei, não, pera, acho que não sou uma pessoa para advogar, né? Não sou uma pessoa que que vá trabalhar da maneira adequada, o que o mundo jurídico pede. Hoje eu já penso um pouco diferente. Tenho vontade de fazer curso de direito, mas à época, o que eu percebi? Não, vamos fazer letras. Um dia eu explico melhor esse processo. Não foi assim, então, virar a chavinha, mudar de ideia, pensar outra coisa. Não foi tão assim, né? Mas o foco hoje é outro. Quando eu entrei na faculdade, nossa, tantos sonhos. Ah, eu tô na USP, meu Deus, né? Várias coisas em mente e algumas decepções. Por que algumas decepções? Porque eu idealizei, eu vislumbrei, sendo que a faculdade é feita por pessoas, portanto, há acertos e erros, e a minha vida é feita por uma pessoa, portanto, eu erro e acerto, certo? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com expectativas, principalmente quando essas expectativas estão nos outros, o que as pessoas vão fazer, como as pessoas vão me ajudar, sempre essa esperança de que os outros vão contribuir para que minha vida seja muito feliz, e esquecendo que, em verdade, quem tem que se mexer sou eu. Se eu quero que minha vida seja feliz, quem tem que levantar a poeira sou eu. Quem tem que fazer alguma coisa acontecer sou eu. E as pessoas as quais eu vou encontrando, essas pessoas me ajudam. Como? A ter momentos agradáveis, a aprender alguma coisa.
mesmo com momentos difíceis, e houve alguns, né? Mesmo momentos difíceis, essas situações elas servem para nos ajudar a evoluir, né? Nos ajudar a encontrar o amadurecimento que a gente tanto precisa. Mas não é fácil lidar. Não é fácil lidar com a expectativa que foi rompida, não é fácil lidar com as coisas que a gente sonha e aí percebe que não é bem aquilo, né? Por exemplo, houve uma época na minha vida que eu enchi a boca para dizer quero ter filhos, eu vou ser mãe, e hoje eu já entendo a maternidade de um outro jeito, né? Não sinto aquela vontade de gerar alguém, mas eu gostaria de ser mãe, eu quero ser mãe, né? Então eu penso mais em um processo de adoção. Agora, isso não me fez menos feliz. Só tive que mudar um pouquinho a minha rota, né? Só tive que mudar um pouquinho o caminho que eu decidi trilhar. Não faz do caminho mais triste, né? E assim, quando a gente lida com essas questões de fim de ciclo, final de adolescência, final de ensino médio, final de faculdade, a gente sempre precisa fazer o quê? Reorganizar um pouquinho o nosso mundo, né? Daquele girozinho para entender como é que as coisas podem se reconfigurar. Então, quando eu entrei na faculdade, não dava mais para ter postura de ensino médio. Eu precisava entender algumas coisas, eu precisava amadurecer. E não foi fácil. Consegui graças aos amigos. Beijo Silvia, beijo Solange, Yara, enfim, agradeço. E o que acontece? A gente se decepciona? Sim. A gente se desilude com uma coisa ou outra? Sim. Mas se você me perguntar, querido filho, querido Mogli, se você me perguntar se eu faria tudo de novo, a resposta seria sim. Uma outra coisinha diferente, uma outra coisinha assim, colocando um pouquinho mais de tempero. Mas eu faria tudo de novo. Por quê? Porque eu me vejo uma pessoa feliz. Foi o caminho que eu trilhei. E se você que está me assistindo agora, aproveita, dá aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito, aciona o bendito do sininho para não perder vídeo. Se você que está me assistindo agora tem vontade de saber como é que é o curso de letras, tem aí as suas dúvidas, pode entrar em contato comigo e eu te dou aí algumas informações, faço algumas observações, né? Porque faz diferença a gente entrar tendo uma ideia, né? E em relação a como lidar com as mudanças, a como receber da melhor maneira possível as mudanças, a questão é sempre essa: respirar um pouco fundo, né? O famoso contar até 10, e parar para pensar por que isso está acontecendo. Se a gente entra na faculdade, se a gente está realizando o nosso sonho, uau, estou na faculdade que eu tanto amo, e eu estou nessa torcida por muitas pessoas queridas, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente não pode mais ambicionar manter a postura que nós tínhamos no ensino médio, porque nós estamos amadurecendo, é um outro ciclo, é uma outra proposta. Então a minha postura tem que ser outra. A minha visão de mundo precisa ser outra. Eu preciso ambicionar um pouco mais. Eu preciso abrir um pouco mais a minha cabeça. Não me preocupar em decorar, mas me preocupar em entender, compreender e saber questionar. Porque o mundo também é feito de questionamentos. E não há problema nenhum quando nós começamos um ciclo e nos sentimos inseguros. Aliás, é até um sinal interessante, a insegurança, é um sinal de respeito com a nossa construção de felicidade. É um sinal de amor próprio, porque nós não queremos banalizar a nossa existência. Então, se você que está agora vivendo
uma nova construção em sua vida e você está inseguro, insegura, com medo, ansioso, ansiosa, tá tudo bem. A pergunta é: como lidar com essa insegurança? Como lidar com esse medo? É procurando a ajuda de algum especialista? É conversando com, por exemplo, na faculdade, conversando com um veterano? É conversando com um amigo? Conversando com algum familiar? Se precisar, já sabe, pode conversar comigo. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que a vida, ela é feita dessas mudanças, não é? A gente não pode ambicionar ter atitudes iguais às que a gente tinha na nossa infância. Óbvio que seria lindo, maravilhoso, extremamente doce, né? Casimiro de Abreu já falou naquele poema: ai, que saudade da aurora da minha vida. Óbvio que a gente sente saudade, mas conforme a gente vai adquirindo experiências e construindo coisas de maneira saudável, quando a gente se respeita. E sim, quando a gente sabe lidar com a nossa ansiedade, quando a gente sabe lidar com as nossas expectativas, a gente também constrói coisas muito bonitas, certo? E eu espero de coração que daqui a 10 anos, 20 anos, você esteja falando: ai, que saudade da minha adolescência, ai, que saudade da minha juventude, nossa, estou me lembrando do meu primeiro ano de faculdade, olha, teve uma coisa ou outra, mas foi perfeito. A gente não deve e não precisa lamentar as mudanças, elas são necessárias, certo? Eu poderia oferecer vários clichês, várias coisas do tipo sair do casulo, o sofrimento necessário para viver esse tipo de situação, mas eu acho que é uma questão muito mais de autoconhecimento e aceitação dos nossos limites também, né? A gente não contar tanto com o outro, mas parar para pensar no que a gente pode fazer e como a gente pode fazer, tá? É normal sentir insegurança, é normal ter um medo ou outro, mas eu acho que a gente pode e deve lembrar, viu, pessoa que me pediu para falar sobre isso, a força que a gente carrega, porque você que me pediu para falar sobre isso tem muita força. Talvez não saiba, mas eu vi isso em você e eu lembro disso em você. Então, por favor, não desanima. 2020 está sendo um ano e tanto, em muitos aspectos, mas eu vejo tudo isso também como desafios interessantes para a gente enfrentar e vencer, né? Com parcimônia, com questionamentos corretos e principalmente com autoconhecimento. Respira, mantenha calma. Eu sei que não é fácil, principalmente por tudo que nós estamos vivendo, mas respira, mantenha calma e, se precisar, converse com seus amigos. Eu estou aqui. Volta para me ver, tá bom? Beijo grande. Espero que você se sinta melhor. E você que está me encontrando pela primeira vez, esse é o meu jungle, essa é a minha bagunça, que uma hora ou outra vai se organizar. E volta para me ver. Isso gera um tema também, tá bom? Mas ó, respira para conseguir ver as coisas da melhor maneira possível, ver por um outro ângulo, tá bom? Muito obrigada pela visita. Volte para me ver e até a próxima.